possa ter aí meia hora. Amém? Já deixa Deus usar. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Então, hoje eu vim falar sobre algo que meu pai e o Daniel também falaram pra mim que eu ia dar a palavra e tal. E eu tava pensando em algo específico pra falar. Aleluia. Porque eu já tava preparando uma série de mensagens pro final do ano na outra clínica. E eu tava pensando em algo... Pode sentar, eu esqueci de falar, desculpa, gente. E eu tava pensando em algo específico pra falar e que eu não queria bater na mesma tecla, só que Deus quer que eu bata na mesma tecla, né? E ele começou a falar comigo sobre caráter. Lucas, vamos falar sobre caráter, Glória a Deus, caráter. aleluia. E eu vou... Você sabe que a gente é conhecido como Homo sapiens intellectus, que é o homem que é sábio e pensa. Sobre toda essa regra da evolução, a gente é o Homo sapiens intellectus. Alguém pode repetir assim? Homem sapiens intellectus. É mais ou menos isso aí. O que acontece? Aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar, Deus, teoria da evolução é teoria, é balela, joga no lixo e pisa em cima, taca fogo. Porque é balela. Mas aí eu comecei a montar a teoria da evolução conforme a Bíblia. Aleluia. E Deus criou o homem, mano. Deus criou o homem. Desculpa as gírias, eu falo com gíria. Só quando é pra falar pro público jovem. Todos são jovens? Glória a Deus. Então eu vou falar assim. Deus quando criou o homem, aconteceu uma certa coisa, ele criou o homem de carátios. Homo carátios eu criei. Homo carátios. E depois que o homem foi o homem carátios, o que aconteceu? Ele virou o homo solitários. Que ele estava solitário, ele estava sozinho, ele estava triste, ele precisava da mulher. E ele conseguiu a mulher. Ai, eu gostei, hein? Ele conseguiu a mulher, ele conseguiu tudo, ele tinha comida, ele tinha tudo. Era só ele continuar naquele mesmo esqueminha. Só que ele quis ser o homo idiotius. Porque é isso que o ser humano gosta de ser, o homo idiotius. Porque ele tinha tudo e aí o cara vai comer um fruto, velho. Cara, idiotius, entendeu? E ele foi que ele, como ele gostou de ser homo idiotius, desobedecendo a Deus, ele continuou sendo homo idiotius até vir um cara diferente. Que é, desculpa o meu latim, é o homo deum, que é tipo, é Jesus, é o homem e Deus. Aleluia. É o homem Deus, entendeu? Jesus, quando esse homem Deus, ele veio aqui, ele simplesmente mudou tudo. Ele dividiu a zero. Você pode não acreditar em Deus, ou você pode acreditar, sei lá, que as estrelas, não sei o que e tal. Pode acreditar no que for, cara. Mas você tá em que ano? Você tá em que ano? Depois de quem? Depois de Cristo. Meu professor de história, ele briga comigo porque ele é ateu. E ele fala que Jesus Cristo não existiu. Mas se Jesus Cristo não existiu, por que a gente está em 2013 depois de Cristo? Um cara que não existiu. E depois que Jesus veio, então começou a surgir vários homens de caráter, velho. Se você for olhar na Bíblia, é só homem de caráter que veio depois de Jesus. Certo? Todo aquele avivamento. E a igreja de hoje ora pelo avivamento, vem o avivamento do Senhor. E foi isso aconteceu, só que depois o homem continuou querendo ser o homo idiotius e voltou a ser o homo idiotius. Só que nessa noite eu quero que nós voltamos a ser o homem de caráter. O homem de caráter lá do começo, sabe? Aquele homem que é aquele que serve a Deus, o homem de caráter, sabe? Que é aquele que o meu tênis não diz quem eu sou, a minha camisa não diz que eu sou, a igreja que eu vou não diz que eu sou, mas o Deus que eu sou, o Deus que eu sirvo, a Bíblia que eu leio, ela sim pode dizer o que eu sou. E a Bíblia diz que se eu seguir conforme Jesus diz, eu vou fazer algo maior do que ele. Então, nada melhor do que o homem com maior caráter de todos, o homem Deus. Nada melhor do que o cara que dividiu as eras. Se o cara dividiu as eras, ele tem caráter. É só isso que eu tenho a dizer. Se o cara dividiu as eras, ele tem caráter. E uma das coisas que acontecia com Jesus é que ele era seguido. Isso você vê em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus era seguido. O Mateus, ó,
Jesus era seguido. Por que Jesus era seguido? Cara, ele tinha 72 discípulos. 12 eram discípulos próximos dele. Um cara que tinha 72 discípulos já não era pouca coisa. Os 12 que seguiam eles eram super apóstolos. E a outra multidão que seguia ele só para ganhar comida, a multidão que só queria encher a barriga, só queria vir para Jesus para poder agradar a família, eles também seguiam um pouco de Jesus, eles também pegaram um pouco desse homem de caráter. E agora eu vou abrir lá em João, vou até largar o microfone um pouco aqui. Toca aí alguma coisa aí. Glória a Deus. É porque eu vacilei me deixar aberto aqui já. Ok. O jogo quando faz funciona. Ok. Aí, porque eu queria imitar o Jô, mas o Jô é o Jô, o Lucas é o Lucas. João 2:13 diz que Jesus era verdadeiro. João 2:13, a gente vai ler até o 19. E eu vou ler para não tomar muito o tempo. 13. Todo mundo abriu? Levante-se em reverência à palavra. João 2:13 diz assim, ó: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns bois, vendo alguns bois e ovelhas e pombas, outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote com cordas e expulsou do templo, bem com as ovelhas e os bois, os espalhou, e as moedas e os cambistas eles virou às mesas. E aos que vendiam pombas ele disse: tira essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: e o seu zelo pela tua casa me consumirá. O que acontece aqui? Eu imagino um Jesus que ele tava perto da Páscoa. Então digamos que Jesus, ele tava lá, ele tinha acabado de sair de casa, então ele deve ter ficado em casa se arrumando o cabelo. Não que Jesus fosse vaidoso, mas ele era homem, e Deus também. Então Jesus estava lá se arrumando, colocando uma roupa legal, uma beca da hora, e ele começou a andar por aquele caminho. E ele andando, ele começou a ver que na igreja tinha gente vendendo coisa. E Jesus, ele é verdadeiro. Aquele moço lá, ele falou algo inacreditável, mano. Ele falou assim, que a gente tem que ser verdadeiro acima de tudo. A gente tem que ser verdadeiro. E Jesus era verdadeiro. Ele era verdadeiro porque ele foi consumido pela raiva daquelas pessoas, e ele expressou aquilo. Ele não se segurou sendo outra pessoa que ele não era. Ele foi verdadeiro. Uma coisa de ser um homem de caráter é que ele é um homem verdadeiro. Tem uma história de um pastor que pregava numa cidade. Ele era muito famoso, esse pastor. Nossa, esse pastor pregava na cidade, todo mundo chorava e tal, não sei o que. E um dia esse pastor foi em outra cidade, ele foi visitar outra cidade. E esse pastor era de berço evangélico, nunca tinha bebido uma caipirinha, nunca. Aí o que aconteceu? Aí esse pastor falou: eu tô em outra cidade, ninguém me conhece, ou ninguém sabe que eu sou pastor, então eu vou deixar a Bíblia aqui no carro, vou ali naquele barzinho, vou tomar uma caipirinha ali e de boas. Aí ele chegou no bar, né, todo sem graça, porque ele nunca tinha bebido. Ele chegou no bar e falou assim: você consegue me servir aquilo que é cachaça, limão, açúcar? Aí o cara falou: é uma caipirinha? Aí ele falou: é uma caipirinha. Aí o cara deu a caipirinha pra ele. Aí ele deu uma golada. Aí falou assim: nossa, como isso é ruim, como é que vocês conseguem beber isso? E largou a caipirinha lá. Aí ele falou: quanto é que eu te devo? Aí o cara falou: não, você não me deve nada, de pastor eu não cobro. Aí ele falou: mas calma aí, como você sabe que eu sou pastor? Aí ele falou: minha mãe vai na sua igreja e eu sou desviado. Um dia ela me chamou para ir lá na sua igreja. E eu fui, eu gostei da sua palavra, mas de pastor eu não cobro, cara. E ele saiu, já era o meu testemunho. E ele saiu de lá. Outra coisa é que Jesus era muito inteligente, cara. Ou ele é muito inteligente, ou ele era burro. Mas meu Deus não era burro, então ele era muito inteligente, cara. Porque Jesus, em outra parte, ele estava indo para uma festa, lá em João 5.
Não precisam nem abrir, se quiser abrir tá pertinho, pode abrir. João 5, a gente vai ler do 1 ao 9. Jesus ele estava numa festa e o que acontece? Ele estava indo para aquela festa, ele se arrumou também, passou um gel no cabelo, pôs aquele Ray-Ban e tal, o tênis da hora, não sei o que, e ele foi. Tirou a areia do pé, cortou a unha do dedão e foi embora para a festa. Aí o que acontece? Ali ó, que a gente vai ver que no 2, a caminho da festa. E em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, havia um tanque em aramaico que estava escrito Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam o movimento da água. De vez em quando, descia um anjo do Senhor que agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois delas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Cara, esse tanque existia há muito tempo, porque tinha um cara lá que estava 38 anos, esse tanque existia há muito tempo. E existe uma lenda hebraica que diz que esse tanque não tinha poder nenhum, que as pessoas só levavam os paralíticos e os doentes lá porque não queriam nas suas festas. E o que acontece? Jesus estava lá andando por esse caminho, ele podia ter ido por outro caminho, mas ele quis ir no caminho onde tinha os doentes. Ele quis ir no caminho onde tinha os doentes. E ele foi andando por aquilo, ele encontrou um cara paralítico lá. E ele chegou no cara assim, e tipo, olha só, olha essa história. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. E Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Cara, Jesus ele só podia estar de brincadeira pro cara. O cara tava lá 38 anos deitado. Tipo assim, alguém me joga na água lá esperando, tá ligado? E Jesus chega no cara assim, ô moço, você quer ser curado? O cara, lógico que quer ser curado, tá 38 anos esperando. Só que Jesus era bobo? Jesus não era bobo. Ele fez isso para saber se o cara realmente queria ser curado. E o cara respondeu dando uma desculpa, dizendo que ninguém podia jogar ele no tanque. Então Jesus falou, então você se levanta e anda. Isso é uma coisa do homem de caráter. Então vamos lá, o homem de caráter, ele é seguido porque ele é verdadeiro. Ele não só é verdadeiro, mas ele também é inteligente. Ele sabe raciocinar. Entendeu? Como é que ele processa a situação? Nós temos que aprender a processar a situação. E em João de novo, nossa, eu não acredito que João de novo aqui, eu fui João de novo. Em João de novo, lá em João 14, vocês não precisam abrir de verdade. Em João 14, 5, do 1 ao 9, diz mais ou menos assim, opa, eu fiz certo, cara. Glória a Deus, aleluia. Calma. Santo, Santo de Israel. Não fiz certo. Opa. Amém, em nome de Jesus. Eu errei o versículo, mas tá bom. Que diz que Jesus, ele amava orar. Onde eu li isso, não sei, eu devo ter marcado errado. Mas Jesus amava orar. Porque é em Mateus, na verdade. Porque em Mateus e também em Marcos, é Marcos 14, 36. Jesus estava lá no Getsemane. Pode abrir em Marcos aí. Jesus estava lá no Getsemane. E Jesus, passando por tudo aquilo, toda aquela tristeza, Jesus chegou diante de Deus. E começou a falar com ele, Deus, você sabe qual é a minha vontade, mas que seja feita a minha vontade, não a tua. A vontade de Jesus era largar tudo aquilo, porque Jesus era um homem também. Ele era um homem verdadeiro, e por isso ele era seguido. Isso é um caráter de homem. Nós temos que amar orar, e ele amava orar, ele amava falar com Deus. O que é orar? Orar é você falar com Deus. Orar não é você pegar lá Mateus 6 e ficar lendo, ou pegar um salmo e ficar lendo e falando daquilo, aquilo é totalmente decorado. Orar é você falar assim como eu falo com meu pai, assim como eu falo com o Dan. Orar é isso. E Jesus, ele tinha algo que é do caráter do homem. Todo mundo diz que o homem não chora. Eu caía alguma coisa no meu dedo, ou alguém brigava comigo, e eu começava a chorar, e minha mãe dizia, homem não chora, homem não chora. Mas se você for ver,
Homem chora, cara. Porque a gente, cara, a gente é a arma mais poderosa desse universo. Vocês sabiam disso? A gente é a arma mais poderosa do universo. E a gente tem que chorar, velho. Porque não tem como. O choro lava o nosso coração. Entende? Jesus era chorão. Jesus chorou no Novo Testamento inteiro, se você for ver. Ele chorou a morte de Lázaro. Ele chorou carregando a cruz. Ele chorou lá em cima da cruz. Ele chorou. Ele chorou quando Pedro... Quando ele viu que Pedro também estava chorando. Jesus era alguém assim. E ele também era humilde. Em Filipenses. Vamos lá abrir em Filipenses. Em Filipenses. Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim, ó. Que a sua atitude seja a mesma de Cristo. Embora sendo Deus, não se considerou igual a Deus, algo que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado em uma forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, uma morte de cruz. E por isso Deus o exaltou e lhe deu a mais alta posição, e o nome que está acima de todo nome foi dado a ele, para que o nome de Jesus, Glória a todos Deus, eles se dobrem nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O que acontece? Jesus ele era humilde, porque ele mesmo ele sendo Deus, ele sendo aquele que dividiu as eras, ele já sabia muito bem disso. Ele foi humilde. Ele decidiu morrer por mim e por você. Ele decidiu morrer por você, ele decidiu morrer por cada um. Ele decidiu morrer por pessoas que nem sequer ligam para ele, pessoas que lá na frente iam dizer que ele não servia para nada. Ele decidiu morrer. E Deus, cara, ele é tão imenso em amor que é inacreditável você dizer que ele não te ama. Um dia uma menina disse que Deus não amava ela. Eu fui falar de Deus pra ela, ela falou, para com isso, Deus não me ama. Aí eu falei, mas como assim Deus não te ama? Deixa eu orar por você. Ela falou, não preciso orar por mim não, Deus sabe o que tem no meu coração. Se Deus sabe o que tem no seu coração, então Ele te ama, né? Porque Deus, Ele estabelece um reino de amor assim. Eu te amo, mas você não é obrigado a me amar. Não tem como eu obrigar alguém a me amar. Senão ela não vai estar me amando, ela vai estar me obedecendo. Deus não nos obriga a amar Ele. Deus não nos obriga a obedecer a Ele. Mas Deus quer que nós amamos a Ele. Deus não precisa de todo o nosso louvor, mas Ele quer ver o nosso louvor. Porque toda a terra adora a Deus, todos os animais adoram a Deus, as galinhas, os bodes, as cabras, todos eles adoram a Deus. Só o homem que se recusou, só o homem que foi o homo idiota o suficiente para não querer amar a Deus, para não querer adorar a Deus. Os serafins, os querubins, todos oram, todos louvam, mas a gente não. A gente não. Sabe o que acontece? O homem de caráter, por que eu falei que ele é a arma mais poderosa do universo? Por que eu falei que o homem de caráter é a arma mais poderosa do universo? Porque quando você tem caráter, ninguém consegue apontar o dedo na sua cara e falar que você é um lixo. Quando você tem caráter, quando você sabe o que você é, ninguém consegue mudar a sua ideia do que você é. Você é ser humano? Você tem convicção disso? Se eu dizer que você é um cachorro, você vai acreditar? Porque você sabe muito bem disso. Não foi alguém que te disse. Você vê suas atitudes de ser humano. Você sabe as suas necessidades de ser humano. E como homem de caráter, você tem que assumir as suas necessidades de conhecer a Deus, que a gente só consegue ter caráter quando a gente conhece a Deus. O que é o caráter? Eu estou falando de caráter aqui, mas o que é o caráter? O caráter é ser aquilo que eu sou. Sabe, aqui na frente de vocês, é eu ser isso quando eu estou sozinho. O caráter é o que eu sou quando eu estou sozinho. O caráter eu sou quando não tem ninguém me vendo. Quando está só eu e Deus. Isso que é caráter. Caráter é aquilo que eu sou. É o tanto que eu me entrego. É o tanto que eu dou de mim. O caráter são as minhas virtudes diante de Deus. O que adianta eu ajudar todo mundo? Ajudar todo mundo. Querer dar uma de sincero para todo mundo. E não ser sincero comigo mesmo. Ele falou, você tem que ser sincero com você mesmo, cara. Você tem que ser sincero com você mesmo, tem que autoprocessar o tanto de ideia que tá vindo. Cara, você começa a ver que a escola onde eu estudo, se você não tem um certo tipo de boné, você